esfirra, tá? Mas assim, olha, gente, eu espero todos, amém? Tá bom? Porque às vezes quando a gente marca alguma coisa fora da igreja, gente, misericórdia, religiosidade. O povo não faz, né, Rodolfo? Só ele já fez. Então, mas eu tô na luta, viu? Oração, jejum de Daniel. Tô brincando. Mas eu falo para ele, você tem que ceder o púlpito, né? Porque é bênção também. A gente tem tantas pérolas aqui no nosso meio, né? E é isso. Vamos, Rodolfo. Glória a Deus pela sua vida. Boa noite a todos. Isso é nervosismo. Eu me sinto como um profeta na Bíblia que disse que não era profeta, mas era boiadeiro. Se eu não me engano, foi Amós. Amós. Eu me sinto dessa forma. Eu não sou pregador, eu sou advogado. Então, quando o Paulo me convidou um tempinho atrás para pregar, ele praticamente facultou, falou: quando você quiser, me fala. Eu demorei um pouquinho, mas criei coragem. E estou aqui. Olha, eu posso dizer que no exercício da minha profissão, a gente tem que falar, por vezes, com autoridades judiciárias, policiais, juízes, por exemplo, dizer respeitosamente que eles estão errados. Já dei aula na PUC de São Paulo, já dei aula na Unesp de Bauru, como professor substituto e como professor assistente, mas falar aqui na igreja, particularmente para mim, é incomparavelmente mais difícil do que qualquer dessas coisas. Isso para explicar como eu estou um pouquinho nervoso. Bom, eu vou tratar sobre o tema A Pérola de Grande Valor. Eu gostaria de ter como texto base Mateus, capítulo 13, versículos 45 e 46. Mateus, capítulo 13, versículos 45 e 46. Vou ler. Deixa eu contextualizar. Jesus estava falando para multidões nesse contexto. No início do capítulo 13 de Mateus, ele começa pela parábola do semeador e continua falando a um grande grupo de pessoas através de parábolas. E parábola é uma espécie de comparação.
é uma forma de você usar histórias terrenas para desvendar mistérios espirituais. Era assim que Jesus fazia através das parábolas. Significa literalmente lançar duas coisas semelhantes uma contra a outra. Significa colocar uma coisa ao lado da outra para estabelecer semelhança ou distinção. Então, Jesus, através de diversas parábolas, estava explicando sobre o reino dos céus. E ele chega nessa parábola, chamada a parábola da pérola. Então, Mateus, capítulo 13, versículo 45. O reino de Deus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo que possui e a compra. Vou ler novamente. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo que possui e a compra. Bom, considerando que se trata de uma parábola que Jesus está usando para explicar o reino dos céus, então convém a gente destrinchar o que está escrito nessa parábola. A gente analisar os personagens e os objetos que ela contém, que são basicamente três: o mercador, comerciante, pérolas e uma pérola em especial, uma pérola de grande valor. Então, um bom começo para compreender essa parábola e, consequentemente, ter uma compreensão do reino dos céus, é a gente examinar esses pontos do texto. Muito bem. Pérolas, algo comum a todos nós. Ela é formada no interior de ostras. Vale observar que nem todas as ostras produzem pérolas. Há ostras que produzem e ostras que não produzem. E como se produz a pérola? É um mecanismo de defesa da ostra. Um corpo estranho entra na ostra e se aloja num determinado lugar. Como um mecanismo de defesa para se proteger. Esse corpo estranho é algo pequeno, um grão de areia, por exemplo. Essa ostra começa a envolver esse pequeno grãozinho de areia com uma substância chamada nácar. É uma substância brilhante e branca. E ela vai cobrindo. Isso pode levar 2, 3 ou mais anos. E forma a pérola. Até hoje, pérola é considerado um objeto raro, um objeto caro por consequência. Muito mais na época de Jesus. As pérolas eram as joias mais desejadas do mundo antigo. Eram também compradas como investimento, assim como se faz hoje com ouro ou diamante. Mergulhar para achar uma ostra procurando pérolas era uma atividade arriscada e pessoas perdiam a vida ou mesmo a saúde de forma irreparável nessa busca, para buscar pérolas. Há relatos de que Cleópatra, a rainha Cleópatra, ela teve 2 pérolas muito valiosas, que, trazendo para valores atuais, chegariam a milhões de dólares cada uma. Portanto, pérola é algo por si só valioso. O comerciante, nesse caso, um comerciante de pérolas, alguém que procurava pérolas, alguém que conhecia a sua atividade, sabia avaliar uma pérola
e procurava pérolas como forma de comprar e vender por um preço melhor e obter o seu lucro. Boas pérolas. O sentido do termo boas é bom, útil e sem defeito. Mas nós temos um terceiro elemento aqui nesse texto. Uma pérola de grande valor. A pérola por si só já tem um grande valor. Já é algo precioso. Mas essa pérola, ela era extremamente valiosa. O termo precioso aqui tem exatamente esse sentido. Muito preciosa. Extremamente valiosa. Considerando isso, e considerando que se trata de uma parábola para explicar o reino dos céus, eu creio que uma pergunta a se fazer aqui, para compreender a mensagem de Jesus é: quem é o mercador e quem é essa pérola de grande valor? Bom, a Bíblia, ela se explica. Uma das formas de você compreender a Bíblia é você examinar outras passagens ou continuar na mesma passagem para você entender o que a Bíblia está dizendo aqui numa outra passagem. Ela faz uma forma de estudar a Bíblia. Eu creio que o Paulo tem um pouco de experiência nisso. É a gente lê um texto. Aí, para compreender, você dá uma passeada pela Bíblia. Você vai lá na frente, depois você volta. São formas de entender a Bíblia. Porque ela não se contradiz e ela se explica. E eu gostaria de usar um texto para responder a essas perguntas que nós fizemos. Quem é o mercador e quem é a pérola de grande valor? Esse texto está em Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11. Filipenses 2, 5 a 11. Vou ler. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Gostaria de examinar um pouco esse texto com vocês. Alguns termos é importante a gente entender um pouquinho melhor desse texto. Versículo 5, ou melhor, versículo 6, diz assim: pois ele, referindo-se a Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. O termo usurpação, no grego, a versão original da Bíblia, é arpagmos, que literalmente significa algo de que se apossar ou agarrar com avidez, ou reter a qualquer custo,
Portanto, Jesus não se aferrou, não se agarrou com avidez o fato dele ser igual a Deus, o fato dele ser Deus. Como assim não se agarrou? Sentido contrário, ele abriu mão da sua divindade para se fazer homem. É isso que nós podemos entender desse texto. E o versículo 7 diz que ele se esvaziou. E o termo significa exatamente isso: esvaziar-se, despojar-se totalmente, reduzir a nada, apresentar-se como vazio, neutralizar, nulificar. Então, esse texto demonstra que Jesus ocupava previamente a posição de Deus, e ele se desvestiu da divindade, ele se despojou da divindade, e se fez homem, e viveu nessa terra. Em João, não precisa abrir, quem quiser fique à vontade, capítulo 1, versículos 1 a 3, Evangelho de João, diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Portanto, Jesus, ele era Deus, ele participou ativamente da criação. Agora, como assim Jesus era Deus? Como assim Jesus deixou o céu, deixou o trono, se fez homem? Vamos entender um pouquinho melhor Deus. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, nós lemos assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. As 3 primeiras palavras da Bíblia, no princípio criou Deus, no caso 4, em hebraico são 3, elas trazem uma informação muito interessante. Qual informação? No hebraico, esse versículo, as 3 primeiras palavras desse versículo, diz assim, me perdoem se alguém fala hebraico, eu não falo, eu vi isso aqui num texto, eu posso fazer a pronúncia errada. As palavras são Beshet bara Elohim, que traduzido, no princípio, criou Deus. Beshet bara Elohim. A palavra Elohim é o termo Deus. E o que há de interessante nisso? As palavras em hebraico terminadas em im, elas estão no plural. Portanto, Elohim, Deus, é uma palavra plural. Porém, a palavra hebraica para criou, bara, é singular. Então, esse texto traz uma palavra, um substantivo no plural, acompanhado de um verbo no singular. Criou, no princípio, Deus criou. Deus está no plural e criou no singular. Isso no texto original. Eu creio que isso dá uma ideia Deixa eu consultar minha anotação agora. Dá uma ideia da singularidade e da pluralidade de Deus ao mesmo tempo. Como assim? Bom, nós compreendemos que Deus é um Deus triuno. Ele é um único Deus,
mas ao mesmo tempo ele é 3 pessoas: Deus Pai, Jesus, o Filho e o Espírito Santo. Vamos entender um pouquinho melhor isso. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 7. Está escrito o seguinte. Vou esperar para quem quiser abrir. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 7. Quase em Apocalipse. Chegou em Apocalipse, volta porque passou. Primeira João 5, 7. Nós lemos assim: pois há 3 que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Então, Deus é um Deus triuno. Particularmente, isso para mim não é facilmente de se entender. E eu ouvi uma vez um pregador chamado Benny Hinn explicar isso. E ele também explica no livro chamado Bom Dia Espírito Santo. Ele explica isso da seguinte forma: Deus é um, mas é 3: Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é como o sol no céu. Se você olhar o sol mesmo, sol. Se você olhar para o seu brilho, verá um sol. Porém, na realidade, é um sol trino que mantém nosso planeta vivo. Há 3 elementos distintos: o sol, a luz e o calor. Benny Hinn explicando isso. Ele continua: é assim com a Trindade. O Pai é como o sol, Jesus é a luz e o Espírito Santo é o calor que você sente. Bom, o que tudo isso tem a ver com o que a gente está analisando? O reino de Deus, parábola da pérola de grande valor, Jesus ter, o texto que nós lemos em Filipenses 2. Então, vamos começar a encaixar as peças do quebra-cabeça. Então, compreendemos que Deus é um Deus triuno. É um Deus único e, ao mesmo tempo, 3 pessoas. E nós vimos que Jesus estava com Deus no princípio, assim como o Espírito Santo. Eles são um Deus único, sempre existiu. Deus não tem começo e nem fim. Bom, e Deus criou o homem e a mulher. Ele criou o homem e a mulher como seres perfeitos, completos, plenos. Nada parecido com o homem que nós vemos hoje, cometendo atos terríveis. Basta ler o jornal que a gente vê, desde corrupção a terrorismo. O homem não foi criado assim. Isso é resultado da queda do homem. E como que foi essa queda? O homem, lá no início, primeiro casal, Adão e Eva, desobedeceu a Deus. Pecou. Com isso, eles perderam o que eu posso chamar de essência de Deus que eles tinham. Eu acredito que o homem, ele tinha uma glória de Deus, ele tinha algo de Deus nele, que nós, o homem natural hoje, não tem. Eles eram parecidos com Deus, no sentido de quem Deus é.
como pessoa, como essência, como o interior deles. Não sei se estou conseguindo explicar. Mas, em resumo, o homem tinha um relacionamento pessoal com Deus. Ele era um homem perfeito, completo. E, com o pecado, com a desobediência, eles se separaram de Deus. Eles foram alienados de Deus. E isso se disseminou por toda a humanidade, de forma que o homem nasce hoje nessa condição, separado de Deus. Então, nós vemos em Filipenses o que Jesus fez. Ele era Deus e ele se fez homem. E por que ele fez isso? Porque nós precisávamos ser reconectados com Deus. Bem, importa observar que Jesus Cristo, esse que a Bíblia trata, esse que falou que nós lemos em Mateus, a parábola da pérola de grande valor, ele se fez homem, ele era um homem como nós, mas ele tinha uma pequena diferença. Ele já existia antes em forma de Deus, se fez homem. A Bíblia diz que ele foi concebido de uma virgem. Por quê? Não era possível ele ter uma concepção normal como a nossa. Ele já existia. Ele foi colocado, eu não sei como foi, um dia no céu talvez a gente pergunte para Deus os detalhes dessa concepção, mas a questão é que Jesus foi gerado. Eu creio que ele foi um embriãozinho, como todos nós fomos, mas em uma mulher virgem, gerado diretamente por Deus. Saiu do céu para a barriga da mulher. Bom, e por que Jesus fez isso? Billy Graham, um homem de Deus muito conhecido nos Estados Unidos e também mundialmente, ele explica isso da seguinte forma. Vamos imaginar que você crie uma formiguinha, uma formiga. E você criou a formiga e você está lá apreciando essa formiga, contente com a sua criação. Mas, de repente, ela começa a ir em caminho a um precipício. Ela vai andando em direção ao precipício. E o que você faz? Você está vendo, ela está indo para o precipício. Ela precisa voltar, mas não volta. Continua em direção ao precipício. O que você faz como criador dessa formiga? Estamos fazendo uma suposição, obviamente, para alertar ela. Billy Graham fala assim: se você falar com ela, ela não vai entender. Ela vai achar que é um barulho alto, um trovão, mas não vai saber que você está falando com ela, que ela está indo para o precipício. Se você puser a mão na frente, ela vai simplesmente continuar andando, passar por cima da sua mão e continuar indo para o precipício. O que fazer para alertar essa formiga, sua criação, que ela está indo no precipício? Só existe uma forma: você se tornar uma formiga, ir lá, olhar nos olhos dela e falar: você está indo para o precipício, volta comigo que eu vou te levar para o lugar certo. Isso é mais ou menos uma analogia do que Jesus fez. Sendo Deus, se fez homem para mostrar para a gente que a gente estava indo para o precipício e falar: me segue, que eu vou te levar para o lugar certo.
voltamos então à pergunta. Vocês acharam que eu tinha me perdido nas histórias, mas não. Eu fiz uma pergunta. Quem é o comerciante e quem é a pérola? Tudo isso que nós vimos foi para responder essa pergunta. Bom, existe um servo de Deus que eu respeito muito, gosto muito, chamado Samuel Doctorian. Ele é um libanês, deve ter hoje quase 90 anos, se eu não me engano ele é nascido em 1930. Então, eu acredito que esse ano ele complete 88 anos. Samuel Doctorian, ele viaja o mundo inteiro, diversos países. Não sei se ele está na mesma intensidade que teve, já teve no Brasil algumas vezes, já ouvi ele pessoalmente. Para quem talvez não quem tenha visto, ele teve em 1998 uma visão dos anjos dos 5 continentes. Ele teve uma visão na ilha de Patmos de 5 anjos dos 5 continentes. Isso foi divulgado, tem na internet, se você der um Google aí, Samuel Doctorian, os anjos dos 5 continentes, você vai ver. Ele teve uma visão, anjos falaram com ele, eu tenho o livro, se alguém quiser me fala, eu compartilho o texto. É interessantíssimo, ele teve uma visão e os anjos falaram sobre acontecimentos futuros, alguns deles já aconteceram. Bom, Samuel Doctorian, ele estava pregando uma vez sobre esse texto. Ele fala isso no livro Minha Força Diária, é um livro de leituras devocionais. Ele estava pregando sobre essa parábola da pérola de grande valor. E não sei exatamente por que cargas d'água, mas não sei vocês, mas eu sempre entendi que a pérola era Jesus. E Jesus é, sim, muitíssimo valioso. Muitos aqui deixaram tudo, no sentido de deixar tudo que precisa deixar para seguir Jesus. E ele estava falando, inclusive tem uma música em inglês, eu não anotei a música, mas a ideia é essa, é falar que Jesus é a pérola de grande valor. E ele estava pregando que Jesus era a pérola de grande valor. Ele conta que no meio da pregação, ele viu Jesus aparecer para ele, assim, do jeito, eu estou aqui no púlpito, Jesus apareceu para ele, mas só o rosto de Jesus. Ele contando, Jesus estava sorrindo. E Jesus fala assim para ele, ele viu o rosto. Ele fala assim, Samuel Doctorian falando, Jesus olhou para mim e disse, você não é o comerciante, e eu não sou a pérola, é o contrário, meu filho. Eu sou o mercador, e você é a pérola. Eu o amei, o busquei e o comprei, e você é meu para sempre. Até eu ouvi o Samuel Doctorian dizer isso, salvo engano eu ouvi também numa pregação e depois li, eu também achava que Jesus era a pérola. E Jesus é muito mais que isso, mas nós somos a pérola, nós somos essa pérola de grande valor, essa pérola extremamente preciosa, pela qual Jesus se despojou da divindade, ele deixou o céu e se fez homem para nos resgatar. E o que mais ele fez? Bom, nos resgatando, nós entendemos que ele levou sobre ele aquilo que era ruim que nós tínhamos e deu para nós aquilo que era bom que ele tinha. É mais ou menos assim, como se Jesus falasse, você tem doença? Me dá a sua doença. Toma a minha cura. Você tem angústia, depressão? Me dá a sua angústia e toma a minha alegria
e a minha paz. Você tem morte, você tem desespero, me dá. Toma a minha vida, a minha força. Você tem miséria, me dá a sua miséria. Toma a minha provisão. No céu não tem necessidade. Foi isso que Jesus fez. Ele trouxe o reino do céu para nós e nos deu, de forma que a gente passa a experimentar aqui na terra um pouquinho do céu. E, além disso, ele nos reconectou com Deus. Nós estávamos separados de Deus, mas Jesus possibilitou que nós pudéssemos ter comunhão com Deus novamente. E mais, Ele nos deu o Espírito Santo. A Bíblia diz que se nós pedirmos o Espírito Santo, Ele nos dá. Eu acredito que quando a gente nasce de novo, quando a gente aceita Jesus como o Senhor da nossa vida e decide andar com Ele, viver aquilo que Ele trouxe para nós, como um ensinamento e como vida, a gente recebe o Espírito Santo. Ele vem habitar em nós. Eu tive essa experiência há anos. E eu considero o bem mais precioso que eu tenho é ser habitado pelo Espírito Santo. Agora, pode parecer estranho, em épocas que é extremamente comum a gente aceitar a teoria do Big Bang, teoria da evolução de Darwin. Parece estranho se dizer, Jesus desceu do céu, se fez homem, habitou na terra, fez isso, fez aquilo. Bom, uma das provas de que Jesus é quem Ele disse, é que Ele continua fazendo exatamente aquilo que Ele fez quando Ele viveu nessa terra. A Bíblia diz que Jesus morreu numa cruz, e nessa morte de cruz foi quando Ele levou a nossa miséria, as nossas doenças, e nos deu a vida dEle, as bênçãos que Ele tinha. E Jesus, por onde Ele passava, Ele curava pessoas corruptas se tornavam honestas. A exemplo de um homem chamado Zaqueu, da Bíblia, que era um cobrador de impostos corrupto. Pessoas que tinham uma vida depravada, prostitutas, se tornavam mulheres santas. Pessoas lunáticas se tornavam pessoas com juízo perfeito. Pessoas doentes eram curadas, cegos viam. Tudo isso está na Bíblia. Eu sei que nem sempre é fácil a gente acreditar, penso eu, mas Jesus continua fazendo exatamente o que Ele fazia. Eu sei, eu assisto, já presenciei chamadas cruzadas evangelísticas ou cruzadas de milagres, em que pessoas foram curadas, de cegueira, pessoas que usavam cadeiras de rodas, que não podiam se levantar, foram curados e se levantaram. Já vi isso. Se alguém quiser, me fala, eu dou link de vídeos. Tem um ministério da Guatemala chamado Casa de Dios. A pronúncia é Casa de Dios. E lá o pastor da igreja se chama Cash Luna. Ele faz cruzadas evangelísticas em que pessoas são curadas. E médicos constatam as curas durante as cruzadas. Então, para quem quiser, coloca no YouTube, Casa de Dios. Você vai ver lá. Eu esqueci o nome da... Bom, através de Casa de Dios, quem tiver interesse chega e presencia. Pode constatar por si mesmo esses milagres. Mas Jesus também continua tornando
corruptos em honestos. Continua transformando pessoas depravadas em pessoas íntegras. Eu gostaria de terminar, tem mais uns minutinhos? Gostaria de terminar contando um relato de uma pessoa que eu conheço pessoalmente, que teve uma transformação que eu creio que só Jesus pode fazer. Um jovem que vivia em São Paulo. Ele cresceu numa família, eu conheço bem proximamente, então eu posso falar em detalhes sobre essa pessoa, não vou mencionar o nome. Ele cresceu numa família boa, não tinha necessidade, estudou em escolas particulares, tinha amigos, uma vida normal, praticava esportes. Porém, aos 14 anos de idade, esse jovem se envolveu com drogas, maconha, depois cocaína. Aos 14 anos, ele se tornou um viciado em cocaína. Aos 15 anos, usava semanalmente, às vezes diariamente, essas drogas. Começou a ir mal na escola, perder anos. Aos 15 anos, continuando nessa vida, ele se envolveu com um tráfico de drogas. Não um tráfico pesado, talvez pela idade, mas pequenas vendas de drogas. Se envolveu em furtos, roubos. Que a diferença de furto e roubo é que furto não há violência ou grave ameaça, usando o termo jurídico. O furto é quando você pega algo de alguém sem que ele saiba, sem ameaçar a pessoa. O roubo é quando a pessoa te aponta uma arma, por exemplo, e rouba o que você tem. Então, esse jovem se envolveu, de uma certa forma, em furtos. E aos 15 anos, ele estava indo por um caminho que muitos dizem que é um caminho sem volta. E eu creio que realmente seja. E eu vou contar um episódio da vida desse jovem. Aos 15 anos, ele tinha moto, ele tinha uma motocicleta, uma moto mesmo, não era uma mobilete, era uma moto. E 2 amigos dele chamaram ele para... Eu vou usar roubar toca-fita, mas é furtar toca-fita, tá? Eu já expliquei a diferença. Chamaram ele para roubar toca-fitas. Na época, anos atrás, era comum. Inclusive, toca-fitas era um produto cobiçado por usuários de drogas, porque facilmente se vendia e trocava por drogas. Esse jovem não costumava praticar esses furtos, mas por insistência dos amigos, ele acabou indo. E um desses 2 foi com ele, e eles começaram a andar pela cidade para roubar a toca-fita. Não chegaram a roubar, mas provavelmente alguém chamou a polícia pela conduta suspeita que eles estavam tendo, e esses 2 jovens foram levados para a delegacia de polícia. Na delegacia, esse jovem, especificamente que eu estou falando, que se envolveu com drogas, ele começou a ficar desesperado, porque o delegado dizia que ele ia para a FEBEM. Ele deu o telefone dos pais, mas não era encontrado. O delegado falava assim: 6 horas a convida da FEBEM vai chegar e vocês vão para a FEBEM. Na época, a FEBEM era um terror. Acontecia coisas lá que os guardas da FEBEM não tinham controle. Então era um lugar extremamente perigoso de se ir. E esse jovem ali, com drogas na cabeça, ele tinha usado drogas aquele dia,
ameaça de ir para FEBEM, tinha acabado de ser pego com suspeita de furtos de toca-fita. Ali na delegacia, ele lembrou de Jesus e lembrou da mãe dele. Veio assim na mente dele essa lembrança. Ele foi tocado e ele chorou ali. Deus tocou nesse jovem dentro da delegacia, nessas condições. Por fim, a mãe desse jovem apareceu, foi buscar, levou os dois para casa, ele não foi para FEBEM. Esses dois jovens, um deles, esse que acompanhou o jovem do qual eu estou falando, morreu 1 ano depois, tentando roubar toca-fitas. Atiraram nele. Ele morreu. O outro jovem era eu. E aos 16 anos, eu comecei a ler a Bíblia. Eu queria sair dessa vida que eu vivia, de vícios, e não conseguia. E eu comecei a ler a Bíblia. Comecei pelo livro de Evangelho de João, depois Mateus, Marcos, Lucas. E um dia um texto me chamou muita atenção, que diz: qual de vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma cobra em vez de pão? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará... Qual de vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra em vez de pão? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra em vez de peixe? Ou se lhe pedir ovo, lhe dará um escorpião em vez de ovo? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo a quem lhe pedir. Eu entendi, detalhe, eu ainda era usuário de drogas. Lendo esse versículo, eu entendi que Deus me daria o Espírito Santo se eu pedisse. E nesse mesmo dia, eu pedi. Não recebi, mas Deus ouviu. Terminei de ler os evangelhos, como eu falei. Comecei por João, depois Mateus, Marcos, Lucas. Enquanto eu lia Lucas, aconteceu isso, esse pedido do Espírito Santo. Terminei e continuei nessa vidinha que eu tinha, aos 16 anos. Meses depois, eu fui em um acampamento evangélico chamado Betel, em São Paulo. Ele é, salvo engano, administrado pela Igreja Metodista. Era um acampamento de 1 semana para jovens. E no 3º dia desse acampamento, eu tive uma experiência com Deus, nasci de novo, e Deus respondeu a esse pedido que eu fiz, de me dar o Espírito Santo. A partir desse dia, eu fiquei totalmente liberto de drogas, dessa vida que eu tinha antes. E, graças a Deus, estou livre até hoje. A partir daí, nunca mais tive nenhum envolvimento com esse tipo de coisa. E eu comecei falando que eu sou advogado, que eu já dei aula na PUC, já dei aula na Unesp, fiz mestrado em Direito. Não foi sem propósito. Eu digo isso porque, por mim mesmo, eu não conseguiria nada disso. Eu, particularmente, acho não pequeno dar aula na Unesp. Talvez existem professores, doutores lá que pode ser algo normal, mas para mim não seria algo normal. Então eu atribuo tudo isso a Deus. Se não fosse Deus intervir na minha vida, eu estaria até hoje, se é que eu estaria vivo, mas provavelmente eu estaria nessa vida que eu vivi antes. Conheço pessoas daquela época que até hoje estão nessa vida. Então, disse tudo isso para demonstrar que Jesus é quem ele disse ser. É um dos
como eu posso dizer, integrantes da Trindade, que deixou o céu, se fez homem, levou as nossas misérias, nos reconectou com o Pai, morreu no nosso lugar e ressuscitou e está preparando um lugar para nós no céu. E eu quero continuar caminhando com Jesus até que um dia eu me encontre com Ele no céu. Gostaria de agradecer o Paulo pela oportunidade. Para mim não é nada fácil preparar uma mensagem e me expor dessa forma também. Obrigado. Como eu disse, eu não sou pregador, eu sou advogado. Gostaria de pegar para terminar de conduzir o culto. Obrigado. Bom, eu vejo a vida do Rodolfo um poço de conhecimento. Eu olho para a vida dele e vejo muita generosidade. É um homem generoso. Ele se coloca no lugar do próximo. Ele ajuda dentro das suas limitações. Ele é uma pessoa muito preocupada. É o que eu vejo particularmente, uma pessoa dedicada. Eu admiro muito o Rodolfo e Deus tocou no meu coração, né, para chamá-lo, para estar aqui, porque eu sei que ele pode fazer muito mais. Eu acredito que seja uma das mensagens que nós vamos estar escutando, né, da vida dele, né? Então eu creio nesse potencial, assim como Deus crê no potencial de cada um de vocês. Eu acho que todos nós temos alguma coisa para compartilhar, alguma coisa para dar, alguma coisa para contribuir, para melhorar a vida das pessoas. E o que é, se não Jesus nas nossas vidas, não é verdade? Eu tenho Jesus, se eu compartilhar Jesus, eu mesmo, não sei pregar, eu gosto de dar o meu testemunho, né? Eu não sou um pregador, não sou um advogado, não sou ninguém, né? Mas eu tenho Jesus, né? Como ele disse, pediu o Espírito Santo, eu também pedi o Espírito Santo, e ele veio habitar em nós, amém? Eu queria que você fechasse os teus olhos nessa noite, fecha os teus olhos nessa noite. Se você é essa pérola de grande valor, e o que foi ministrado foi que o comerciante, o negociante, ele, sabendo dessa pérola de grande valor, ele fez de tudo para poder adquirir, e foi o que aconteceu. Jesus, o que ele fez de tudo para nos adquirir? Ele deu a sua própria vida, para nos reconectar, para nos religar, para nos aproximarmos do Pai. Foi isso que ele fez. Volta para casa, volta para Deus, se conecte com o Senhor, seja religado nessa noite. Palavras são sementes, deixa ela produzir, deixa ela gerar frutos em sua vida. Deixa Deus te tocar, queira Ele, porque Ele está batendo na porta do teu coração. Ele está falando, deixa eu entrar na sua vida, deixa eu ser Senhor da tua vida, deixa eu te dar paz, te dar alegria, deixa eu colocar um sorriso no teu rosto, sem falsidade. Deixa eu entrar na tua vida, dá a tua angústia, dá a tua miséria, dá a tua desgraça, dá aquilo que é de mais ruim. É isso que Ele fez. A cruz foi um para-raio de coisas tão ruins. Foi uma troca desigual. Deus nos dando tudo de bom e nós não tínhamos nada de bom para dar. Fala com Ele nessa noite. Senhor, eu quero o Senhor. Entra na minha vida, entra na minha casa, entra na minha família, toma conta de mim, toma conta do meu ser, Senhor. Perdoa os meus pecados. Me visita nessa noite, toca
no meu mais profundo ser. Só o Senhor sabe como tocar em mim, Senhor. Eu quero que o Senhor toque, já que eu sou essa pérola de grande valor. Toca nessa pérola. Toca. Talvez eu não me ache alguém de grande valor. Talvez a minha autoestima esteja tão baixa que procuro suicídio, procuro ficar sozinho, procuro ficar distante, não me aproximar. Mas deixa Jesus te tocar, deixa Ele tocar no teu ser, sinta o toque dEle, deixa Ele te abraçar, deixa Ele te curar, deixa Ele estender a sua bondade sobre a sua vida, deixa Ele de alguma maneira te abraçar, deixa Ele. Em pedaços minha alma estava, Aleluia, Senhor. mas com tua graça Glórias ao teu nome. refeito sou, sem nada em troca, fui resgatado, me libertou, sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego e agora, aleluia, posso ver, perdido e me encontrou. Agora posso ver, posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver sua vida. Ele entregou, mesmo com falhas e com fraquezas, o meu tesouro Glória, teu em poder, mim Senhor. está, sem nada em troca, serei teu vaso pro mundo ver o teu poder, sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego agora, posso, aleluias, perdido e me encontro. Sublime graça, sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego agora, posso ver, perdido e me encontrou. Agora posso ver, posso ver seus olhos de amor. Olhe para Ele, para que eu possa viver sua vida. Ele inteira. Agora eu posso ver, agora posso ver. Posso ver seus olhos
que eu possa viver, para que eu possa viver. Oh, aleluias, aleluia, sua vida Ele. Entrei as nossas vozes a sublime graça, sublime graça. Doce o sol Na igreja. que salva o pé. Deixa Deus escutar a sua voz. Obrigado, Senhor. Diga, fui salvo. Fui cego. Fui cego, salvo. Posso ver, Aleluias. aleluias. Sim, sublime graça, sublime graça. É doce o sol que salva o pecador. Sim, fui cego agora, fui cego agora, posso ver, perdido. Oh, mais uma vez, sublime graça, sublime graça. Doce o sol que salva o pecador. Fui cego agora, posso ver, perdido e me encontrou. Agora posso ver, posso ver. Obrigado, Senhor, para que eu possa viver, para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Fique de pé em nome de Jesus. Jesus, ao decidir-se vir ao mundo e morrer em nosso lugar, Ele não titubeou, Ele não vacilou, Ele assim fez. Preste atenção em mim. Jesus está querendo entrar na tua vida. Paulo, mas como eu faço para ter esse Jesus do Rodolfo, esse Jesus de vocês? É muito simples. A Bíblia fala: se você confessar o Senhor como teu Senhor e Salvador, você será salvo. E Romanos diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Põe a mão no teu coração, repita comigo essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, eu entendo que nessa noite eu descobri que eu sou uma pérola de grande valor, e o Senhor me comprou com a sua própria vida. E eu quero nessa noite dar a minha vida a Ti. Perdoa os meus pecados, me lave no Teu sangue, escreva o meu nome no Teu livro da vida. Eu quero dizer que a minha vida pertence a Ti. A minha vida eu entrego nas Tuas mãos, pois reconheço que o Senhor é o meu único Senhor e suficiente Salvador. Muito obrigado. Amém. Quem pela primeira vez fez essa oração, erga sua mão para que eu possa ver. Tem alguém aqui? Amém. Tem mais alguém? Tem alguém aqui que fez pela primeira vez essa oração? Hã? Isabela, vem cá, Isabela. Vem cá. Cadê a Cátia?